Eu sou o pastor Siqueira. Estou aqui para mais uma reflexão da palavra de Deus. Hoje é sábado, dia 4 de fevereiro do ano de 2023. Chegamos a mais um final de semana. A misericórdia do Senhor me sustentou. A misericórdia do Senhor sustentou a tua vida. Meu irmão, minha irmã, o homem não consegue nada sem Jesus. O homem, ele não faz nada sem Jesus. O homem, na sua natureza humana, ele precisa de Jesus. E Jesus, ele está com as tuas mãos estendidas para poder levantar o homem, tirar o homem das garras do maligno. E você sabe que o maligno, o inimigo de nossas vidas, ele tem as suas formas de trabalhar na vida de uma pessoa. E ultimamente nós notamos que o inimigo tem ganhado um campo à frente, porque tem colocado o desânimo. São as ferramentas que ele usa. O desânimo. Há uma preguiça muito espiritual no meio do povo cristão. E a coisa que mais tem matado hoje o homem é a sua natureza humana. Não é o pecado. O pecado, ele afasta do amor de Jesus. Mas o homem, ele busca a sua própria morte espiritual em muitas coisas. Quando nós deixamos de ir para a igreja, nós estamos desanimados. Então começa a vir a incredulidade no nosso coração. Quando nós vamos para a igreja, mas não com a intenção de adorar ao nosso Deus, então nós começamos a ver erros. Começamos a não gostar. Começamos a achar cansativo o trabalho. Não é assim? Hoje eu quero falar sobre as formas de ser usado por Deus. Eu e você como ferramenta. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do 11 ao 16, fala da seguinte maneira: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, aqui Paulo prega, eu ordeno que saia. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, na macumba, eles falam de cavalo, onde os espíritos vêm e se apoderam e usam os cavalos. A palavra de Deus afirma em 1 Coríntios, capítulo 1, 27,
Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Significa que tudo está na mão de Deus. É Ele que escolhe. Nós somos instrumentos usados pelas mãos de Deus. Assim como Paulo. A palavra de Deus diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Não era Paulo que fazia. Paulo apenas cumpria uma ordenança. Paulo simplesmente fazia algo para que Deus pudesse operar maravilhas na vida daquelas pessoas. Até o jumento do qual Jesus precisou usar para entrar em Jerusalém era apenas um animal que volta a ser o jumento. O animal pisou em roupas, em folhas. Mas quem estava recebendo a glória, recebendo toda aquela alegria, era quem estava em cima do jumento, Jesus. Na nossa vida não é diferente, porque quando você olha para a vida de alguém, você acha aquela pessoa esplêndida. Aquela pessoa fala bem, prega bem, canta bem. E muitos idolatram o homem, idolatram a mulher. Mas esquece que nós temos que reverenciar o Deus que está na vida daquele homem ou daquela mulher. Com o tempo ele sai. Aí você passa a conhecer na naturalidade quem é a pessoa no seu normal. Porque a presença de Jesus saiu da vida daquelas pessoas. Você está entendendo o que eu quero dizer, meu amigo? Minha amiga? Nós não somos nada, somos imprestáveis nessa terra. Somos uma matéria que já já vai voltar para a terra. Mas o Jesus que está na minha vida, o que está na sua vida, ele nos usa para tal coisa. Assim como permitiu que até Judas fosse usado para poder trair ele. Você sabia? Mas qual é a nossa função? Eu sempre brinco que dentro da igreja é necessário ter o fofoqueiro, porque senão o pastor não se mantém informado. Porque é meio a meio. Dentro da igreja tem a metade que está ali servindo a Deus, mas tem a metade que está ali para olhar defeito, para criticar, para bater contra, para ignorar a palavra de Deus, para fazer número. A sua graça e a sua misericórdia e o teu poder ilimitado é o transformador de nossa vida. Quando Deus usa qualquer um de nós, embora todos possamos nos sentir inadequado ou indigno, a gente percebe que a nossa fonte não está em nós mesmos, mas apenas nele. 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Salmos 33, verso 13 fala: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na tua misericórdia, para livrar a alma da morte e no tempo da fome conservar ele em vida. Você está entendendo? 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ela parece loucura e não pode entender, porque elas se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. As coisas que Jesus faz, a gente nunca vai entender. Nunca vai entender. Mas é um privilégio você ser usado por Deus, ser instrumento de Deus. Assim como até aquele jumento que foi usado por Deus para poder entrar em Jerusalém. Mas chegou o momento que ele foi lá e dispensou o jumento.
como Ele também tem dispensado muitos nos dias de hoje. Eu não preciso mais de você. Eu não preciso mais de você. Me faz lembrar que Deus usava até o bêbado para poder pregar para a minha vida, sentado num banco de boteco. É um testemunho que eu conto não com prazer, mas para explicar para você, meu irmão, minha irmã, que quando Deus quer fazer, Ele usa. Você já imaginou alguém chamar você para um forrozão e lá no forrozão começar a pregar que ali não é o seu lugar? Porque era a única forma da minha pessoa parar para ouvir algo de Deus. E Deus, Ele se manifesta de várias formas na nossa vida. Mas não pense que você é grande coisa na tua igreja. Não pense que você é grande coisa porque prega bem, canta bem, tem alguns dons, porque da mesma forma que Ele te deu, Ele pode tomar. E dons não te levam à salvação. São conteúdos para ser usado naquilo do qual foi lhe dado. Você está entendendo? Meu irmão, minha irmã, não era o lenço de Paulo que curava, não era o avental de Paulo, mas era o poder de Deus que manifestava na vida de Paulo, assim como manifesta na minha vida, como manifesta na sua vida. Precisamos ser mais útil ao nosso Deus. Mas isso não quer dizer que por você ser diferente, você tem que humilhar aquele que não é. Porque às vezes Deus, Ele faz da maneira que Ele quer, da maneira que Ele pode agir na vida de um ser humano. E quem é que pode impedir o agir dele? Tem um profeta que o Senhor mandou ir casar com uma prostituta. Você já parou para pensar nisso? E ele foi, perdoou ela várias vezes porque ela insistia no erro. Mas Deus foi lá e melhorou aquela situação, resolveu aquela situação. A cada dia que passa, se coloque mais diante de Deus e diz: eis-me aqui, para que Ele possa te usar da maneira que Ele quer. Hoje Ele usa você, amanhã Ele usa outra pessoa, depois usa a mim, e assim Ele vai fazendo a sua obra. Deus te abençoe. Um ótimo sábado, uma continuidade deste dia maravilhoso. Deus abençoe.